bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 4. Eu quero ler com você aqui a partir do versículo 3. Diz assim: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns dos outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então, Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que as ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. As sementes eram lançadas naquela época com o auxílio das mãos, e para isso que caíssem exatamente nas covas preparadas para o plantio. Entretanto, algumas caíam em terreno improdutivo. Todavia, Jesus anuncia uma colheita excepcional, chegando a render 100 plantas produtivas por semente plantada. A colheita sempre foi uma figura símbolo da consumação dos tempos e do reino de Deus. Então, aqui, quando Jesus ele explica a parábola do semeador, o semeador é aquele que semeia a palavra. Nós, quando pregamos para alguém, né? Quando a pessoa vai na igreja, quando ela ouve a palavra, né? Ela ouve a palavra, ela é semeada. Jesus disse: vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Só que a palavra, ela é enxertada em nós, ela começa com uma semente. Alguém vai lá, fala de Jesus pra gente, alguém fala do amor de Deus, aquela pessoa está passando por uma luta, vem alguém e diz: ó, eu já fui curado, Jesus já me tirou das drogas, Jesus já resgatou meu casamento, Jesus já resgatou lá, já me fez um milagre na minha vida financeira. Então ali nós plantamos as sementes, através do nosso testemunho, semeamos a palavra. Só que quando aqui Jesus fala que as aves a devoraram, as aves é Satanás e os demônios. Eles fazem de tudo para roubar a palavra do nosso coração, para que ela fique infrutífera. Porque a palavra de Deus, Tiago diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes.
Para isso, a palavra tem que permanecer no nosso coração. Por isso o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a palavra não ficar enxertada, plantada em nós, automaticamente as pessoas elas estão mais vulneráveis a pecar. E aqui Jesus ele fala algo, né? Que assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente elas sucumbem. Ou seja, elas receberam a palavra. Elas até ficam lá, né? No momento, a palavra gerou fé no coração dela. Mas, como ela não tem raízes, quando as nossas raízes são fixadas na palavra, nós perseveramos, nós não sucumbimos. Por isso que Jesus ali, quando ele falou, depois das bem-aventuranças, lembra que eu fiz aquele estudo e Jesus ele falou sobre os 2 alicerces, os 2 tipos de casa, uma firmada sobre a rocha e outra firmada sobre a areia. A casa firmada sobre a rocha é aquela que as raízes estão impregnadas na palavra. Pode vir o problema, pode se levantar a dificuldade que for, a perseguição, a tribulação, mas ela persevera. Como Jesus disse, e bateu o vento e veio a tempestade sobre aquela casa, mas ela não caiu. Mas aquela casa que foi firmada sobre areia, no primeiro vento, ela já... Na primeira enchente, ela já foi. Isso são as raízes que não estão firmadas, fixadas na palavra. Porque quando nós somos enraizados em Cristo, enraizados na palavra, nós não sucumbimos, nós resistimos, nós perseveramos. E ele disse: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A pessoa recebe a palavra, mas quando ela começa a se preocupar com a vida secular, com os problemas, com as riquezas, com o dinheiro, com isso, com aquilo, com aquele outro, e ela deixa a palavra ser sufocada no coração dela, ela não consegue dar frutos, ela não frutifica, ela não dá passos, porque ela é seduzida por aquilo que ela quer. A palavra diz que cada um de nós é tentado e engodado segundo os nossos desejos, as nossas concupiscências, dependendo da tua tradução. São desejos que a pessoa tem. E quando ela começa, porque quando nós aceitamos a Jesus, fazemos dele Senhor da nossa vida, quando o Espírito Santo, ele habita em nós, quando a gente deixa o Espírito de Deus nos conduzir, o nosso eu diminui e o Senhor cresce. As nossas vontades, elas vão ficando de lado. Essas preocupações a gente lança para Ele, porque a palavra diz o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí, quando nós temos raiz, base, estrutura na palavra, ela não é sufocada e ela não fica infrutífera. Porque nós lançamos para o Senhor as preocupações, porque Jesus disse: não andei ansiosos ou ociosos, dependendo da tradução da tua Bíblia, por coisa alguma. Por quê? As aves do céu não semeiam e nem colhem, mas o meu Pai as alimenta. Então Jesus ele foi usando vários exemplos. Os lírios do campo não tecem e nem fiem,
Mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Deus criou todas as coisas. E os serzinhos, os animaizinhos, as aves do céu, elas são alimentadas. Elas não plantam. Elas não cavam uma covinha, bota a sementinha e espera ela regar. Não. Elas vêm da provisão de Deus. É para nós aprendermos a descansar no Senhor. Mas isso só é possível quando nós temos base, palavra frutífera no nosso coração, na nossa vida. E Jesus disse mais: porém, todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 70 e até 100 por um. Porque quando a palavra ela é semeada em terra boa, quando a pessoa ela vai com o coração aberto, disposto a receber, disposto a ouvir a palavra, disposto a obedecer, a guardar, a cumprir, a executar, a colocar em prática o que ela aprende, ela dá fruto. Uma semente dá 100. Só Deus. Quando a palavra ela está em nós, enxertada, plantada, o solo é bom, o solo é adubado todos os dias com a palavra do Senhor, ele dá fruto. Ela vem o problema que for, ela não esmorece. Ela está ali, dobra o joelho e lança para Deus: Senhor, ó, a situação que levantou é essa, Pai. A minha parte eu estou fazendo, mas o impossível é para o Senhor. Então, quando essa pessoa recebe essa palavra de bom grado, ela tem solo fértil, bom, ela persevera. A palavra diz o quê? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus, ele tem prazer quando nós perseveramos em oração, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa confiança nele. Davi disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor. Eu clamei e o Senhor se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, firmou os meus passos e colocou os meus pés sobre a rocha. Isso é a palavra no bom solo. Você já parou para analisar o livro de Salmos? Davi, ele fala de várias situações que ele viveu. Depressão, angústia, a ansiedade, medo, perseguição, tudo. Mas ele, ao mesmo tempo que ele abria o coração e falava para o Senhor aquilo que ele estava sentindo, na mesma hora, ele já agradecia a Deus e sabia o Deus que ele servia. E muitas vezes é isso que está faltando. As pessoas oram, mas quando vem o problema, quando se levanta uma dificuldade, ela se afasta. Ao invés dela se aproximar mais de Deus, ao invés dela buscar mais ao Senhor, ao invés dela ir para a igreja, ouvir a palavra, se fortalecer, ela se afasta. Ela faz exatamente o que Satanás quer que ela faça. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. E nós somos fortalecidos pelo Senhor quando nós alegramos o coração do Pai. Quando nós temos fé, confiança, certeza, convicção, a palavra diz o quê? Esta leve e momentânea tribulação é leve, ela é momentânea. Ela não vai durar a vida toda, ela vai passar. Vai chegar um momento que ela vai passar. O deserto não dura a vida toda, é só um tempo.
O vale é só um tempo. A escassez é só um tempo. Um aperto financeiro é só um tempo. Quem nunca passou? Mas a gente não pode deixar de ser fiel e de confiar no Senhor, porque é dele que vem a resposta. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus permite que situações se levantem na nossa vida, para que a gente coloque a nossa fé em ação. O professor deu a aula e o dia da prova vai chegar. E no dia da prova ele não dá resposta para ninguém. O professor fica ali sentado observando os alunos fazer a prova. Então é assim. O Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos dá a palavra para passar por cada situação. Mas nós precisamos estar enraizados na palavra, no Senhor. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Davi disse, ele me tirou de um charco de lodo, de um lago horrível. Imagina a situação que Davi estava. Ele firmou os meus passos e colocou os meus pés sobre a rocha. O Senhor firma os nossos passos. Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. A rocha aqui representa a palavra. É Jesus. É Jesus que firma os nossos passos. É Jesus que cuida de nós. É o Senhor que nos fortalece a cada momento que você ora, que você coloca a tua confiança no Senhor, ele guerreia as nossas guerras. Davi disse o que para o Golias? Quem é este circunciso filisteu que se levanta para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabia quem era o Deus que ele servia. E o que aquele exército fazia? Recuava com medo do Golias, do gigante. Davi não olhou para aquele homem como um gigante. Ele olhou para aquele homem como uma oportunidade. Quando ele soube a recompensa que ia ganhar quem matasse ele. Ia casar com a filha do rei, a família fica isenta de impostos, e mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Ele disse, o que é mesmo que vai ganhar? Ah, é isso? Tá bom. Eu já enfrentei um urso, leão, tudo, lobo. O que é esse gigantinho aí? Não é nada. Tanto que ele não se amedrontou. E o exército inteiro era afrontado por Satanás, porque Golias, ele representa o diabo. Eles recuavam. Eles esqueciam quem era o Deus deles. Precisou um pastor de ovelhas chegar ali e dizer, mas o que este circunciso filisteu está pensando? Afrontando o exército do Deus vivo. O Senhor é a guerra. Foi aí que Davi venceu a batalha. Com 5 pedrinhas que ele botou lá no alforje dele. Ele só usou uma. Ele tonteou o gigante tonteou e caiu. Ele foi lá e pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele fora. De repente você está olhando para os Golias como um gigante. Você tem que olhar para o Golias que se levantou na tua vida e dizer, quem é você? Eu sirvo o Deus vivo, você não é nada. O Satanás pega o que é teu e sai daqui em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Colocar a tua fé em ação. Não aceitar o mal operando na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos e aí vai, nas tuas finanças. Eu lembro que o pastor que me batizou, que já está na glória, ele dizia assim, o diabo só age na tua vida enquanto você permitir, enquanto você deixar. Porque enquanto nós não nos colocarmos de pé, como a palavra que eu falei ontem, enquanto nós não nos posicionarmos e dizer, chega, aqui não, pega o que é teu e sai. Quando você faz isso aí, Deus entra em ação. Foi o que Deus fez quando Davi olhou para aquele gigante e disse, mas
Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo, do Senhor dos exércitos? E é isso que está faltando de repente na tua vida. Você se posicionar e colocar o Goliazinho que se levantou aí no lugar dele. Então não aceite mais a afronta do diabo. Não aceita mais Satanás agindo na tua vida, e não importa a área da tua vida. Você tem que se levantar, se posicionar, assumir a tua identidade em Cristo e dizer: aqui não. Eu não vou me estender. E eu quero que você fique com esta palavra no teu coração. Que você ore, que ela seja base para você. E que você repreenda todo o mal em nome de Jesus que se levantou na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu casamento. Que você não aceite mais isso em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, Pai. Que eles se levantem, que eles se posicionem como servos, filhos do Altíssimo, e não aceitem as afrontas das trevas, Pai. Que essas pessoas tenham a palavra, que ela esteja enraizada no seu coração, que elas sejam frutíferas, que elas venham frutificar, que esta palavra seja base na sua vida. Que esse povo, Pai, aprenda a orar mediante a autoridade que o Senhor nos deu, no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, que tem poder sobre a terra, sobre o que está lá no céu e o que está embaixo dela também. É um nome que tem poder e que está acima de todo nome. Esse foi o poder e autoridade que Jesus nos deu. Ele disse: em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, se vocês beberem algo mortífero não vos causará dano algum. Pai, que esse povo se posicione, que esse povo seja determinado a tomar posse da sua bênção, entrar na terra prometida e não permitir mais que Satanás toque naquilo que é seu. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa palavra, ela dê frutos, ela frutifique na tua vida e que ela permaneça no teu coração, em nome de Jesus.